explicar toda essa remuneração acima do teto é a concessão de vários auxílios, das chamadas verbas indenizatórias, vantagens eventuais também, como acúmulos de função. Tem um projeto lá na Câmara dos Deputados que é justamente para acabar com esses super salários, esses salários acima do teto constitucional, mas que está sofrendo uma baita de uma pressão para não ser votado. Vamos discutir esse assunto então com o relator dessa proposta, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Oi, deputado, boa noite para o senhor, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Já emendo o cumprimento com a pergunta, deputado, de quem o senhor está sofrendo pressão neste momento em relação a esse texto, hein? Boa noite, Isabel, boa noite, Cristiano, boa noite, família da Rádio Bandeirantes. Então, veja só, a pressão, evidentemente, vem da Associação de Magistrados, do Ministério Público, né, que tem uma força muito grande, tem presença forte no Congresso Nacional, tem muito recurso para esse tipo de atividade de lobista junto ao parlamento. Então, é essa a pressão que vem. O que é que nós estamos fazendo? Estamos tentando votar um relatório que está pronto desde 2018, quando terminamos o relatório, e ao concluir, entramos na eleição de 2018. E claro que aí não houve tempo, depois segundo turno, e ao final da legislatura. Então, de lá para cá, estamos tentando a todo momento votar esse relatório para colocar ordem em penduricalhos, cujos magistrados deveriam preservar a lei, fazer valer a lei, e cujos promotores deveriam fiscalizar a correta aplicação da lei. Deputado Rubens Bueno, e como quebrar essas barreiras aí, hein? O senhor tem conseguido achar pelo menos alguma passagem nessas dificuldades todas que o senhor tem enfrentado? Então, Cristiano, nós trabalhamos junto a várias lideranças, conseguimos apoio de várias delas, inclusive está no requerimento para colocar em votação o relatório. A mesa anunciou que faria ainda no mês de junho, não fez, por uma ou outra razão, e é importante destacar esse momento de pandemia que estamos vivendo, e as votações se dão num ritmo até acelerado para atender as demandas, né, daqueles vulneráveis que nós conseguimos votar auxílio emergencial, aqueles pequenos empresários, microempresários, conseguir ali que tivesse algum tipo de ajuda e prazo para pagar com juros baratos, a recomposição de receita de estados e municípios. Então, em vários momentos estamos tentando aí acudir uma situação grave como essa que estamos vivendo com o Covid-19. Deputado, em linhas gerais, explica para a gente como que vai funcionar essa mudança que o senhor está propondo. Os penduricalhos e todo o restante do pacote, a gente chegou a mencionar alguns desses benefícios aqui ao apresentar ao senhor. Isso tudo vai ter que entrar nessa conta do teto constitucional, que hoje é de R$39 mil? Sem dúvida. Tanto é verdade que o relatório está pronto, e é bom dizer, esse relatório foi discutido com todos os setores, seja Ministério Público, seja a magistratura, seja servidores públicos, seja a AGU, enfim, todos participaram intensamente de 1 ano e meio de debates. 1 ano e meio, né? E exaustivamente nós esgotamos tudo que tinha que esgotar. E chegou um ponto que não tinha mais o porquê, a não ser fazer valer a Constituição, cujo teto remuneratório não pode, no serviço público, passar disso, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi isso que nós fizemos. Dentro desse relatório, é importante destacar que nós fizemos questão de mostrar caso a caso, situação a situação, e mostrar algo mais grave ainda, que são as férias de 60 dias. Qual é o trabalhador brasileiro que tem férias de 60 dias e mais o recesso do judiciário? Isso dá 3 meses de férias por ano. Mais grave ainda, desses 60 dias, ele pode vender essas férias. E aí a sua remuneração só vai aumentando. Então, tem uma PEC que acaba com a férias de 60 dias, porque tem que ser uma PEC, porque isso já está na lei orgânica da magistratura, que é um projeto de lei complementar, só uma emenda à Constituição que pode alterar, e o outro é um projeto de lei que estabelece limites, que a própria Constituição estabelece. Então, a partir daí, é colocar isso no seu devido lugar, e está colocado no relatório que nós apresentamos. Deputado Rubens Bueno, a Isabel citou aqui o levantamento, né, sobre o Poder Judiciário, os funcionários do Judiciário.
O judiciário é o setor que mais agrega esse tipo de situação, com salários acima do teto? Ou quais outros setores o senhor poderia destacar para a gente em relação a essa questão? A gente está acostumado, né? Enfim, você vê, inclusive nos municípios, a distribuição de jetons, né? Com participação dos secretários em conselhos, enfim, isso vai elevando salários bem acima do teto constitucional. Quais setores que o senhor aponta aí no projeto como os principais beneficiários desta exorbitância? É bom que se diga, primeiro, o executivo tem um número bem pequeno. O legislativo também é um número pequeno daqueles que ganham acima do que manda a Constituição. O problema está entre juízes e promotores. E, infelizmente, nos estados. Os tribunais superiores não têm esse tipo de problema. Eles ganham os 39 mil e mais aquilo que manda a própria lei que ele possa poder acumular. Mas nada que seja um penduricalho que não esteja previsto na consolidação das leis do trabalho, por exemplo. Não é? Agora, nos estados é uma loucura. São bilhões e bilhões de reais jogados pela janela. É bom citar, Cristiano, que em agosto de 2014, o ministro Luiz Fux, numa liminar, mandou pagar auxílio moradia para todos. Quando ele disse para todos do Poder Judiciário, ele disse ao mesmo tempo do Ministério Público. Esta brincadeira de agosto de 2014 até 2018, no final do ano, quando acabou, custou mais de 4 bilhões de reais para os cofres públicos. Veja bem, 4 bilhões de reais. Aí eu disse até publicamente, ministro, o senhor deu uma liminar que custou para os contribuintes brasileiros 4 bilhões de reais. O senhor vai devolver esse dinheiro agora, já que o senhor cancelou essa liminar? É evidente, nós estamos vivendo esta coisa que tem que chegar a um fim. E este fim só pode ser dado pelo Congresso Nacional. Daí é chamar a atenção das lideranças, chamar a atenção de todos aqueles que queiram dar um basta nisto. O Judiciário, o Ministério Público tem que dar exemplo da correta aplicação da lei e ver quem a lei pode favorecer e não buscar a lei para atender o seu próprio umbigo. E é isso que nós não queremos de forma alguma. Essa discussão do auxílio moradia eu acompanhei de perto lá em Brasília, viu, Cris e deputado, porque na prática o próprio ministro Luiz Fux, né, deputado, ele revogou essa decisão sobre o auxílio moradia, mas depois que ficou acertado junto à presidência da República um reajuste, né, nos próprios salários e um reajuste que dificilmente outros trabalhadores têm de forma tão fácil, assim, que foi um reajuste de 16%. Então teve toda uma negociação por trás, né, deputado? E eu queria saber da sua negociação. A gente perguntou tanto sobre o outro lado e a negociação para que esse texto vá a voto no plenário. O senhor tem alguma perspectiva de que em agosto já seja possível ter essa votação? O que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem informado ao senhor sobre esse assunto? Então, Isabel, eu não sou líder de bancada. O nosso líder é o deputado Arnaldo Jardim, aí do Cidadania de São Paulo. Hoje mesmo ele falou no assunto novamente. E tem insistido nisso. Outros tantos líderes têm ajudado e apoiado para que coloquemos em votação. O presidente Rodrigo Maia nos disse que em junho teria as condições de fazer. Agora ele continua, nós estamos vamos dizer assim, inteiramente dedicados a fazer frente a uma legislação que atue, né, que dê sustentação jurídica a uma fase como esta da pandemia. Mas ele disse, ainda hoje, ele repetiu, que em agosto ele quer votar essa proposta. Votando em agosto está de bom tamanho, apesar de que já é muito tarde, mas, de qualquer maneira, é uma solução definitiva, cujo resultado vai ser, vamos economizar algo de 2 bilhões e 300 milhões de reais, sem entrar no detalhe de penduricalhos e outras autorizações nos estados, como acontece normalmente. Deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, deputado. Muito obrigado, boa noite. Até uma próxima. Obrigada, deputado. Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.